É provável que a igreja de Esmirna tenha sido estabelecida durante o ministério do apóstolo Paulo. No livro de Atos, vemos que Paulo passou um tempo significativo em Éfeso, Atos 19:10, e que a partir dali o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. É possível que os discípulos treinados por Paulo, como Epáfras ou outros missionários, também tenham levado o evangelho a Esmirna. A igreja de Esmirna foi conhecida por ser uma igreja sofredora. Ela passava por muitas perseguições e, assim como a igreja de Filadélfia, Jesus não fez nenhuma crítica a ela. Jesus, ao dirigir sua mensagem à igreja de Esmirna, se identifica como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8, reforçando a certeza da ressurreição e da vida eterna àqueles que sofriam por causa do Evangelho. Os cristãos de Esmirna viviam sob grande aflição, sendo marginalizados social e economicamente por sua recusa em participar do culto ao imperador. A fidelidade deles a Cristo resultava em pobreza e sofrimento, mas o Senhor os encorajava ao dizer: "Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico." Apocalipse 2:9. Essa declaração enfatiza que, embora não possuíssem bens materiais, eram espiritualmente abastados. Além das dificuldades econômicas, os cristãos de Esmirna enfrentavam intensa oposição de um grupo que Jesus chama de a Sinagoga de Satanás, Apocalipse 2:9. Esse termo é uma referência a certos judeus que perseguiam os cristãos e colaboravam com as autoridades romanas para denunciá-los, contribuindo para sua prisão e até mesmo morte. A menção dessa sinagoga de Satanás também aparece na carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:9, indicando que as igrejas mais fiéis eram alvos preferenciais dessa oposição. A exortação de Cristo à igreja de Esmirna é clara: nada temas das coisas que hás de padecer. Apocalipse 2:10. O Senhor não promete livrá-los da perseguição, mas sim sustentá-los em meio a ela. Ele os alerta que o diabo lançaria alguns na prisão por 10 dias para tentá-los, mas essa tribulação teria um tempo determinado, que eles não deveriam desanimar e nem buscar outros caminhos, outros alívios para que pudessem sair dessa provação. Essa referência, 10 dias, também pode ser associada ao período em que a igreja foi perseguida sob os 10 imperadores mais cruéis do Império Romano, conhecidos por sua brutalidade e hostilidade contra os cristãos. Mas esta mensagem é atemporal. Ela está presente de uma forma espiritual a todo crente que se parece com a igreja de Esmirna. Estes são aqueles que tentam mudar a igreja, ensinam que a igreja de Cristo não é suficiente para salvar, sendo necessário observar os 613 mandamentos da Torá. Tentam tirar a centralidade de Cristo da igreja, tentam roubar Cristo dos corações. São pessoas enviadas pelo maligno para trazer perturbação à igreja do Senhor. Esses falsos judeus permeiam até os dias modernos. Sempre existe um grupo de pessoas que tentam impor aspectos da lei, fazendo que deixemos de seguir a Cristo para seguir mandamentos e ensinos de homens. A mensagem de Cristo à igreja de Esmirna continua sendo uma fonte de encorajamento para os cristãos que enfrentam perseguições em diversas partes do mundo. A fidelidade a Deus pode sim trazer tribulações, mas a verdadeira riqueza está na comunhão com Cristo. O exemplo dos cristãos de Esmirna nos ensinam que, independentemente das circunstâncias externas, nossa maior esperança está na promessa da vida eterna concedida pelo Senhor. A coroa da vida, que é a vitória sobre o pecado e a morte. Em resumo, Deus está ciente de nossas dores e nos fortalece em meio às perseguições. Assim como os fiéis dessa igreja foram exortados a perseverar até o fim, somos igualmente encorajados a permanecer firmes, confiantes de que quem vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11.